EDA, uma só equipe somos. EDA, multiplicando e formando EDAs. Graça e paz, meu querido pastor, meu querido líder e discipulador de excelência. Vamos para mais um crescimento espiritual para a sua vida no Manual do Discipulador. Nós trabalhamos com a equipe de discipulado apostólico. Toda a igreja discipulada, ganhando vidas e cuidando muito bem delas. Hoje nós iremos falar sobre a quinta lição, Ide fazei discípulos. Leia todas as referências bíblicas para o seu crescimento espiritual. O propósito desta lição é oferecer algumas orientações que ajudarão a você a entender que fomos chamados para sermos testemunha de Jesus, a entender que o evangelismo deve ser um estilo de vida, a alcançar o seu oikos, o seu círculo de influência para Jesus, usar seu testemunho pessoal ao compartilhar o evangelho com outras pessoas, explicar como uma pessoa pode receber Jesus em sua vida, como conduzir alguém através de uma oração a entregar a sua vida a Jesus. Chamados para ser testemunhas. Jesus delegou a tarefa de testemunhar e fazer discípulos a todas as pessoas que já nasceram de novo e já fizeram dele o rei absoluto de sua vida. Isto certamente inclui você. Nossa missão principal é trazer novas pessoas para o reino de Deus e treiná-las a fazer o mesmo com outras pessoas. O texto de Mateus, capítulo 28, do verso 18 ao 20, é chamado de a Grande Comissão. Qual é o mandamento básico que Jesus nos dá no versículo 19? Fazer discípulos. Jesus disse que receberíamos poder para sermos o quê? Testemunha dele, em Atos capítulo 1, versículo 8. Esta passagem de Atos é uma das mais importantes do Novo Testamento acerca da nossa chamada para testemunhar de Jesus. É um mandamento como uma promessa. Evangelismo como estilo de vida. Compartilhar o evangelho tem que se tornar um estilo de vida para todos os filhos de Deus. Uma característica que podemos observar com frequência nos primeiros seguidores de Jesus é que eles estavam sempre ocupados com a tarefa de repartir a sua fé em Jesus Cristo com outras pessoas. E isso teve um grande impacto na cidade de Jerusalém e seus arredores, onde eles moravam. Pois dizem que mais da metade da cidade se converteu a Jesus. A vida cristã normal inclui repartir a nossa fé com os outros. Por isso cremos que evangelizar e fazer discípulo é um estilo de vida que Deus quer que todo cristão viva. Alcançando o seu oikos para Jesus. A Bíblia fala que os campos já estão brancos para a ceifa, em João capítulo 4, verso 35. Portanto, é um fato que há muitas pessoas que já estão prontas para ouvir o Evangelho e receber a Jesus. Uma grande mentira que o diabo tenta espalhar é que as pessoas não querem Deus. Pelo contrário, a realidade é que há milhares de pessoas com fome de Deus e que o Espírito Santo está trabalhando incansavelmente na vida das pessoas, preparando-as para a nossa chegada com o Evangelho e com a mensagem do Reino. A palavra oikos é uma palavra grega mencionada várias vezes no Novo Testamento e que tem sido traduzida por casa. Essa palavra aponta para aqueles grupos de pessoas que fazem parte da nossa rede de relacionamento diretos. Ou seja, aqueles os quais você está em contatos frequentemente. Pode ser os seus parentes, os seus amigos, os seus vizinhos, colegas da escola, os seus colegas de trabalho, o açougueiro, o padeiro, enfim. A Bíblia ensina que devemos pregar o Evangelho, quer seja oportuno, quer não, em tempo ou fora de tempo, e a todas as pessoas, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2, e que devemos aproveitar, assim, todas as oportunidades, Colossenses, capítulo 4, verso 5. Uma das maneiras mais eficientes de evangelismo é através de cultivar bons relacionamentos. Precisamos aprender a influenciar as pessoas que já conhecemos, aquelas com as quais já temos algum tipo de vínculo de amizade ou parentesco.
É muito mais fácil uma pessoa aceitar uma mensagem quando ela já aceitou o mensageiro, ou seja, se ela já tem um vínculo de amizade com o mensageiro. Portanto, o segredo é cultivar as antigas amizades com o propósito de alcançá-las para Jesus e se esforçar para fazer novas amizades, pois assim você terá um grande oikos para alcançar. Não deixe os seus velhos amigos para trás. Infelizmente, algumas pessoas, depois de se converterem, abandonam seus velhos amigos. Depois de algum tempo seguindo Jesus, elas não têm mais nenhuma amizade com descrentes. Entenda bem o seguinte: uma coisa é abandonar as práticas pecaminosas que você e seus amigos tinham antes. E outra coisa é abandonar os seus amigos. Se nós nos afastarmos dos que ainda vivem sob o poder do pecado, quem os conduzirá a Cristo? O pacto de oração por 3. O pacto de oração por 3 é um plano estratégico para ganhar pessoas do seu círculo de amizade. Pessoas que você ama, deseja vê-las salvas e tendo conhecimento de Deus. É uma maneira prática de ganhar pessoas para Jesus. Todo cristão deve cultivar o desejo de se multiplicar em outras vidas. Cada pessoa faz com Deus e com mais 2 irmãos o pacto de orar e jejuar durante 1 mês por 3 pessoas, não convertidas, mas que estão maduras e abertas para o Evangelho. Depois, convidá-las e levá-las para a equipe ou para o culto de adoração em família. Como escolher as pessoas por quem orar? Olhe ao seu redor e veja entre seus amigos e conhecidos quais estão mais brancos para a ceifa. E escolha 3 nomes. Seu campo de missões é o lugar onde você vive, trabalha ou estuda. Depois, ore e jejue. A oração e o jejum mudam as pessoas. Orem diariamente em favor das 3 pessoas e também ore uma vez por semana com os outros membros com os quais você fez este pacto, que chamamos de equipe embrionária. Peça a Deus oportunidades de levar-lhes o amor de Deus. Procure maneiras de fazer mais amizade com essas pessoas e ganhar a sua confiança. Um simples convite para um jantar ou almoço ou para um passeio pode eliminar barreiras e abrir o caminho para Cristo. Depois, convide e leve-as para o culto de adoração em família e leve também para as equipes. Seu testemunho pessoal, uma ferramenta poderosa. Cada pessoa que já teve um encontro pessoal e genuíno com o Senhor Jesus tem uma valiosa e poderosa experiência para contar ao mundo. Sem dúvida, Deus usará o seu testemunho pessoal para alcançar os corações de outros. Como preparar o seu testemunho? É muito importante ter o nosso testemunho pessoal organizado e bem preparado, por causa das muitas oportunidades que surgem para compartilharmos do amor de Deus. A melhor maneira de fazer isso é escrever a sua história de conversão e memorizá-la. Assim, você sempre estará preparado para usá-la quando as oportunidades surgirem. Primeiro, peça a sabedoria do Senhor ao fazer isso. Em segundo lugar, siga um tema específico, aquele que mais identifica com a sua situação. Por exemplo, religioso, mas sem Deus. Preso e sem saída. Eu tinha tudo, mas não tinha paz. À beira da morte, encontrei a vida. Divida o seu testemunho em 3 partes. Primeiro, antes de conhecer a Jesus. Nesta primeira parte, fale do seu passado sem Jesus. Conte alguma das suas experiências pecaminosas com as quais as pessoas que ouvirem possam se identificar. Nesta hora, você pode falar dos problemas que você teve, por exemplo, problemas com cigarro, com bebidas, com mentiras, com imoralidades, com ganância por dinheiro, com tristezas, desonestidade, depressão, falta de paz, seja qual for o seu caso. Mas cuidado, não fale como se estivesse se orgulhando do que você fez de errado. Fale, porém, com uma atitude de profunda tristeza, mas grato a Deus por ter limpado e perdoado você. Nem tampouco condene a outra pessoa. Evite ser detalhista e demorado. Nunca use uma linguagem religiosa com a qual o descrente não está acostumado. Não gaste muito tempo falando do passado. A segunda etapa, como conheci Jesus?
Nesta segunda parte, você vai enfatizar como foi o seu encontro com Jesus, como tudo aconteceu, quem falou pela primeira vez de Jesus para você e onde você estava. Inclua no seu testemunho o plano de salvação e explique que, primeiro, você reconheceu que era um pecador. Leia para ele todas as referências bíblicas. Romanos capítulo 3, verso 23. Em segundo lugar, você precisou se arrepender e decidir abandonar o pecado e agradar a Deus. Atos capítulo 3, verso 19. Em terceiro lugar, você convidou Jesus para entrar na sua vida. Ele não arromba a porta do coração de ninguém. Apocalipse capítulo 3, verso 19 e 20. E em quarto lugar, Jesus morreu na cruz em seu lugar e só o sangue dele pode nos salvar e purificar dos nossos pecados. 1 João capítulo 1, versículo 9. Em quinto lugar, as boas obras não podem nos salvar, pois somos salvos pela graça mediante a fé. Efésios capítulo 2, o verso 8 e 9. Em sexto lugar, só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode vir ao Pai senão por ele. João capítulo 14, verso 6. Em sétimo lugar, fale sempre com muito entusiasmo e alegria. Afinal, foi o melhor encontro da sua vida. Mas não esqueça, não se estenda muito. A terceira fase do seu testemunho. Depois que entreguei minha vida para Jesus. Nesta última parte, você vai relatar como sua vida mudou depois da sua decisão. Como você foi transformado pelo poder de Deus. Fale da vitória sobre aquele pecado que você tinha e da certeza da vida eterna que você tem agora. 1 João capítulo 5, do verso 11 ao 13. Explique que agora Jesus não é somente o Salvador, mas também é o Senhor da sua vida e que a sua nova vida com Jesus é incomparavelmente melhor do que a do passado. Ao contar seu testemunho, você precisa apresentar Jesus de maneira simples, mas atraente. Lembre-se, somos o sal da terra e precisamos deixar as pessoas com sede de Deus. Convide a pessoa a tomar uma decisão por Jesus. Evangelizar é apenas uma parte do trabalho. A outra é convidar a pessoa a tomar uma decisão de aceitar a Jesus e conduzi-la através de uma oração de entrega e arrependimento. Quando a conversa chega neste ponto, muitos não sabem o que fazer, perdendo assim uma grande oportunidade de conduzir alguém a Cristo. Não deixe isso acontecer com você. Após dar o seu testemunho ou apresentar o Evangelho a alguém, pergunte se ela quer tomar a decisão de convidar Jesus para entrar na vida dela. Se a resposta for positiva, não faça como alguns que dizem: muito bem, então vá à igreja no próximo domingo e você poderá convidar Jesus para entrar na sua vida lá na igreja. Não faça isso. Pelo contrário, explique que ela pode receber Jesus ali mesmo, onde vocês estão, pois Jesus prometeu estar presente onde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas em seu nome. Mateus capítulo 18, verso 20. Conduza a pessoa em oração. Esta é uma oração modelo que você pode usar para seu amigo repetir na hora de entrega da sua vida a Jesus. Com uma atitude de fé, peça para a pessoa concentrar-se em Jesus e repetir frase após frase a seguinte oração: Deus, eu reconheço que sou pecador e que não posso salvar a mim mesmo. Eu me arrependo de todos os meus pecados e por ter vivido independente de Ti. Nesta hora, eu abro o meu coração e te convido para entrar na minha vida. Eu recebo o perdão dos meus pecados através do sangue de Jesus na cruz. Eu te recebo agora como Salvador e Senhor da minha vida. De hoje em diante, eu viro as costas para o mundo e para o pecado e para o diabo. Eu renuncio a tudo que fiz contrário à tua palavra. Muito obrigado por me aceitar como eu sou e pelo presente da vida eterna. Em nome de Jesus. Amém e amém. Após a oração, encorajo-o a perseverar na decisão.
Após esta oração de decisão, a fim de fundamentar a sua fé, mostre-lhe o seguinte: explique que quando ele sinceramente se arrependeu dos seus pecados e depositou a sua fé em Cristo Jesus, entregando-lhe o controle total da sua vida, fazendo dele Senhor e Rei de sua vida, a Bíblia garante que naquele instante ele nasceu de novo. E muitas outras coisas maravilhosas aconteceram instantaneamente. Primeiro, Cristo entrou na sua vida. A vida de Deus está agindo dentro dele agora. Apocalipse capítulo 3, verso 20. Em segundo lugar, ele se tornou um filho de Deus e agora ele faz parte da família verdadeira de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Em terceiro lugar, Deus perdoou todos os seus pecados e suas dívidas foi cancelada. Colossenses capítulo 1, versículo 14. Em quarto lugar, ele se tornou perfeito em seu espírito. A justiça de Deus foi imputada dentro dele. Em quinto lugar, seu nome foi escrito no livro da vida. Apocalipse capítulo 3, verso 5. Em sexto lugar, ele ganhou uma nova natureza. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Em sétimo lugar, ele recebeu de graça o direito de viver eternamente com Deus. Em oitavo lugar, ele foi selado com o Espírito Santo. Agora pertence a Deus para sempre. Efésios capítulo 1, do verso 13 e o verso 14. E em nono lugar, ele foi batizado pela fé com o Espírito Santo. Marcos capítulo 1, verso 8 e 1 Coríntios capítulo 12, verso 13. Atenção, discipulador, encoraje-o a confirmar a sua decisão publicamente em um dos cultos de celebração da igreja. Os textos bons para ler para o novo convertido e decidido são Romanos capítulo 10, do verso 9 e 10, 1 João capítulo 5, do verso 11 ao 13, Hebreus capítulo 13, verso 5, Filipenses capítulo 1, verso 6. Sugestões para você se tornar uma testemunha bem-sucedida. Em primeiro lugar, ame as pessoas. Em segundo lugar, não as critique. Em terceiro lugar, não fale de religião, fale de Jesus. Em quarto lugar, não as julgue. Em quinto lugar, não entre em debates e discussões. Em sexto lugar, fale com Deus sobre a pessoa antes de falar de Deus para a pessoa. Entrevista pré-batismo. Atenção, discipulador. Alguns dos casos que serão abordados abaixo deverão ser acompanhados de perto pelo seu pastor de rede. A vida de um novo convertido é muito valiosa e merece a devida atenção. Algumas situações exigem um pouco mais de experiência e você terá sempre a liderança da igreja à sua disposição. Antes de se batizar e se tornar membro de nossa igreja, Ministério Graça, cada pessoa deve ter uma entrevista pessoal e privada com o seu líder de equipe ou com o seu discipulador, se este estiver autorizado pelo líder. Essa entrevista deve ser feita por uma pessoa do mesmo sexo. Destacamos algumas situações importantes. Primeiro, para receber conselho acerca de problemas do passado, em Provérbios 19, verso 20 diz: ouve o conselho, recebe a instrução, para que seja sábio nos teus dias por vir. Em segundo lugar, para trazer à luz alguns pecados que está perturbando a sua consciência. Em 1 João capítulo 1, verso 7 diz: se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Para recebermos o perdão, é necessário confessarmos o pecado a Deus. 1 João capítulo 1, verso 9. Mas, às vezes, é necessário desabafar e receber ajuda de um irmão mais amadurecido e com mais experiência. Confessar os pecados perante os homens é um princípio bíblico. Veja Mateus capítulo 3, verso 6. Atenção, discipulador. É importante que essa entrevista pessoal seja realizada debaixo de uma cuidadosa mentoria espiritual do líder da equipe. A pessoa ideal para aconselhar o discípulo é o seu discipulador, que é você. Porém, se for o caso, é importante que você peça permissão do líder antes de fazê-la. Você deve concordar de coração com a liderança da igreja, tratando-se de batismo. Reforçando, essa entrevista deve ser feita num lugar mais privativo, longe de outros ouvintes, e que não seja apressada. Explique
ao discípulo que ele tem a liberdade de abrir o jogo sobre qualquer coisa, pergunta ou dúvidas que ele tiver. Ele pode confiar que você não vai comentar nada com outros sem a permissão dele. Esta conversa vai servir como uma confirmação tanto para você quanto para o seu discípulo que ele está realmente preparado para o grande ato de fé e compromisso que é o batismo. Olhe a lição 2 e o item 5 do Manual do Discipulador para saber como proceder quando o discípulo confessar pecados. Lembre-se, não é necessário o discípulo confessar ao seu discipulador pecados que ele já confessou a Deus, fez restituições e que não mais o perturbam. Mesmo assim, você deve ler em voz alta e abordar com o discípulo as seguintes perguntas. Em Tiago capítulo 5, verso 16, a Bíblia nos diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sedes curados. Devemos esclarecer algumas coisas. Em primeiro lugar, muitas vezes convém confessar pecados para receber uma ajuda para endireitar o passado e tomar posse do perdão completo de Deus. Mateus capítulo 3, do verso 5 ao 8. Em segundo lugar, não se trata de uma confissão católica. Nem padre, nem pastor, nem pessoa alguma de si mesmo tem o poder de purificar pecados. Só Deus nos purifica de todos os pecados, através do sangue do Senhor Jesus. 1 João capítulo 1, verso 9. Em terceiro lugar, se você confessou com sinceridade os seus pecados a Deus, Ele lhe perdoou. Porém, se tiver qualquer coisa que ainda estiver lhe perturbando, ou se você deseja desabafar sobre algum assunto, você pode confessar com seu líder de equipe ou com seu discipulador, se estiver autorizado pelo líder. Em quarto lugar, certos pecados do passado, como por exemplo, homicídio, adultério, prostituição, masturbação, roubo, homossexualismo, sexo com animais, aborto provocado, brigas, enfim, às vezes deixam marcas profundas. Se você tem sofrido com qualquer desses pecados e ainda está sentindo peso e gostaria de receber um conselho, orientação ou ajuda para ser curado, você tem a liberdade de falar agora. Em quinto lugar, se você gerou filhos fora do matrimônio que não estão morando com você, é preciso dar uma assistência financeira e também espiritual, porque você é responsável. 1 Timóteo capítulo 5, verso 8. E em sexto lugar, Romanos capítulo 12, verso 18 nos diz: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Você tem paz com todos? Você deve pedir perdão a qualquer pessoa da qual você tem guardado ressentimentos, mágoas, que tem lhe ofendido ou com quem você não fala, está de mal ou tem inimizades. Quando você for pedir perdão, é bom aproveitar a oportunidade de explicar à pessoa como Jesus tem transformado a sua vida. Se não for possível pedir perdão face a face, pelo menos escreva uma carta ou ligue para a pessoa e peça perdão. Atenção, discipulador! Há situações em que os assuntos do passado não devem ser tratados deste modo, pois poderíamos acarretar problemas maiores. Por exemplo, se um homem manteve um namoro pecaminoso ou um adultério no passado, mas agora, já convertido e arrependido, quiser pedir perdão a outra pessoa implicada, mas ela já está namorando ou casada com outro homem, isso não seria prudente, pois provocaria outros problemas. Outra coisa, pessoas não convertidas não entendem das coisas do Espírito Santo. Assim, esses assuntos devem ser tratados de um modo diferenciado. Em situações mais complexas, como estas, o discipulador deve pedir ajuda ao seu pastor de rede, que o orientará. Cuidado! Nunca tente ser o Espírito Santo na vida de alguém, por mais bem intencionado que você esteja. Em sétimo lugar, como está a sua vida familiar? Se você cometeu algum pecado contra o seu cônjuge ou contra os seus pais, veja exemplo na lista do item 4. E você ainda não confessou e pediu perdão a eles, faça isso o mais breve possível. Quando você humildemente confessa e lhes pede perdão, está lhes dando uma oportunidade para testificar da sua nova vida em Jesus. Em oitavo lugar,
Como uma demonstração de arrependimento sincero, você deve fazer restituições de qualquer coisa ou dinheiro roubado, mesmo que você não tenha o objeto ou o dinheiro, ou por alguma razão não seja possível devolver na hora. Procure o ofendido, confesse o seu erro, peça-lhe perdão e entre em algum acordo de como e quando você poderá fazer a restituição completa. Em nono lugar, você está sendo honesto nos seus negócios com o governo? Está sendo justo com as pessoas que trabalham para você, pagando aquilo que é correto e merecido? Está pagando seus impostos como deve? Está obedecendo às leis de trânsito? É importante ser íntegro em tudo. O seu casamento está legalizado? Em 10º lugar, está sendo luz na escola, um exemplo para os colegas e os professores? Por exemplo, você não recebe nem passa cola nas provas e exames escolares, certo? Você faz seus próprios trabalhos de pesquisa, não pedindo para outros fazerem, nem pegando pronto na internet. Porque o contrário disso é fraude e desonestidade. 11º lugar, você tem algum vício que está prejudicando o seu corpo? Por exemplo, drogas, bebidas, fumo, glutonarias, pornografias, novelas, enfim. Deus quer libertá-lo. João capítulo 8, verso 36. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Atenção, discipulador. Depois da entrevista do pré-batismo, o líder de equipe ou discipulador, por ele autorizado, deverá procurar o seu pastor de rede para finalizar os contatos com a liderança da igreja, a fim de que o batismo seja marcado e realizado. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Vamos para mais uma lição do Manual do Discipulador. EDA, uma só equipe, somos EDA, multiplicando e formando EDAs.